Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e este é o meu sinal e estou aqui hoje para mais um momento de troca e não estou sozinho, estou com eles. Primeiro os nossos intérpretes de Libra, nós estamos aí com o Matheus e a Thalita, muito obrigado aí pela participação de vocês. E também estou com ela, a nossa querida Prof. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, meu sinal é assim, ó. Muito legal. Então, devidamente apresentados a nossa equipe aqui, né? Que vai fazer a sua aula, a nossa aula acontecer. Estamos começando com criação e comunicação publicitária, aí na tela para vocês. Atividade 4, estamos no quarto momento de desenvolvimento dessa atividade. E vamos falar de relevância. Falamos sobre alcance, falamos sobre ressonância e agora é relevância. E temos aí a nossa frase de seja bem-vindo. Olha só, Prof. Fernanda, quer fazer dar as honras hoje? Faço sim. Sempre que alguém se dá o trabalho de comentar que algo é irrelevante, está automaticamente conferindo relevância para o que quer desqualificar. O irrelevante não chama a atenção. E aí, será que tem a ver hoje com a nossa aula nossa temática da nossa aula? Principalmente a palavra atenção. Atenção, né? Porque a gente está realmente chamando a atenção, buscando que o nosso público-alvo, que a gente já conversou bastante sobre público-alvo e persona, esteja engajado, interagindo, né? A gente falou de ressonância quando está circulando a nossa informação, o nosso conteúdo, falamos sobre alcance, como que a gente alcança todo mundo, e agora fala da relevância. O que é importante falar? Será que a credibilidade, por exemplo, não é importante a gente pensar um pouquinho sobre essas questões quando a gente cria um conteúdo, né, Prof. Fernanda? Mas com certeza, isso eu sei que a gente já vem falando ao longo desse bimestre, é muito importante. Muito bem. Temos aí na tela para vocês agora as nossas competências e habilidades. Vocês já sabem, deem um print aí, você professor, você estudante. Temos também o nosso caminho, o nosso drone, ele traz aí o caminho que nós estamos percorrendo. E temos também o momento que nós estamos. Que aula é essa? A aula 38. Esses são alguns materiais que vocês podem disponibilizar, claro, respeitando a realidade de cada unidade escolar, tá certo? E vamos retomar? Vamos pensar um pouquinho na aula anterior? Olha só, propomos uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco nas estratégias de convencimento utilizadas pelos influenciadores digitais, direcionando o olhar dos estudantes, de vocês, para anúncios que consideram aí ter forte potencial persuasivo. Nós conversamos bastante sobre persuasão, como que a gente se interage com os anúncios, as propagandas, né? A gente falou da credibilidade, a gente falou do poder de que um determinado produto pode trazer, né, uma sensação de pertencimento, de estar imerso dentro de um público, e também falamos sobre as tradições, valores que nós temos, tudo isso relacionado a ações publicitárias. Prof. Fernanda, você, por exemplo, quais são os influenciadores que você segue? São de que nicho, de que temática? Bom, eu gosto bastante. O que eu mais sigo é gente relacionada a coisas zen. Yoga, meditação, então são os que eu mais sigo. Muito bem, olha só, eu e a Prof. Fernanda somos de públicos diferentes, na verdade nós somos duas personas diferentes, né? Mas a gente faz parte de um público-alvo. Qual o público-alvo, por exemplo? É o público-alvo da educação, dos influencers que falam sobre educação, que falam sobre arte, porque nós dois somos formados aí em artes, então a gente tem em comum esse público, né? Nós fazemos parte desse público. Só que quando a gente fala de persona, tem alguns seguidores ou influenciadores que eu sou seguidor, que a Prof. Fernanda já não é. E tem alguns que ela é e também eu talvez não siga. Ou qualquer um de vocês. Pela nossa idade, pelos nossos gostos, pelos nossos valores. Então a gente já começa a perceber que só aqui na nossa aula já temos no mesmo público, o público da educação, o público de professores, que é o público-alvo, só que com personas diferentes. Imagina aí a turma de vocês, que tem aí de 30, 35 alunos na sala que vão interagir com formas bem diferentes. Provavelmente, algum influenciador todos vocês seguem. Mas e aí? Quais são dos seus colegas? É esse momento dessa nossa aula que nós estamos descobrindo, pensando bastante sobre a relevância, o que é relevante.
Para a gente retomar também a nossa conversa, nós temos aquela nossa ideia do mapa mental. Olha só aí na tela, hashtag se liga na mídia, o nosso mapa mental, que é a ideia de vocês construírem um igual a esse, ou seja, de forma digital, como é esse aqui que nós estamos propondo agora e mostrando para vocês, ou no corredor da sua turma aí, né, da sua sala, ou dentro da sua sala, ou lá no pátio, na quadra, enfim, qualquer espaço que você estiver aí disponível, claro, conversando com o seu professor orientador. O que tem nesse mapa mental, hein, Prof. Fernanda? Tudo que a gente já estudou. E tem uma coisa a mais nesse mapa mental. Caso ele seja exposto lá fora, ele tem dicas do que o estudante que vai para o segundo do ensino médio vai ver. Caso ele escolha essa unidade curricular. Exatamente. Então, se você escolher o hashtag Se Liga na Mídia, você já pode falar com os estudantes das outras turmas, por exemplo, a galera do primeiro ano, que já o ano que vem estarão no mesmo momento que vocês, a galera do nono ano, ou os menores, que vocês podem começar até a elaborar um seminário com todas as informações que vocês têm no mapa mental. A gente tem várias palavras nele, né? Eu não vou retomar todas elas, porque a gente já conversou sobre várias, cada uma dessas palavrinhas acaba sendo uma aula que nós tivemos aqui, nós já estamos aí em mais de 30 aulas referente a esse aprofundamento, né? Ou, na verdade, esse componente. Então, a gente tem possibilidade de retomar todos esses conceitos assistindo aula a aula, mas eu vou falar um pouquinho sobre os últimos, que é o quê? Que é o alcance, a ressonância e agora a relevância. Prof. Fernanda, o que seria relevante para você quando fala de um digital influencer? Relevante, eu acho que a pessoa precisa falar muito claro o que ela posta. Se ela fala sobre esporte, vai dar um exemplo. Ela fala sobre esporte. Eu acho que a pessoa que está falando sobre esporte, ela tem que dominar o assunto, tem que ter bastante domínio no que ela está falando. E, assim, às vezes a pessoa não é um esportista, mas ela entende bastante, ela é ligada ao meio, à área. Eu acho que é isso. Não sei se estou falando certo. Tá certíssimo, né, Prof. Fernanda? Porque a gente acaba falando com credibilidade. Então, por exemplo, eu e a Prof. Fernanda sabemos um pouco sobre arte. Então, a gente tem um pouco mais de credibilidade para conversar, falar, dialogar sobre esse assunto. Claro, não sabemos tudo, estamos longe dessa ideal de saber tudo, mas a gente sabe um pouco mais do que algumas pessoas com relação a essa temática. Claro que, por exemplo, de esporte, o Pro Jocélio não sabe nada, então eu teria que conversar bastante com a Promara, né, com a Pro Juliana, com outras pessoas que estão mais antenadas com essa temática. Então, talvez, se eu fosse opinar, ou fosse um influenciador, comecei hoje como um influenciador de esportes, eu não teria credibilidade nenhuma. Teria que estudar bastante, pesquisar, entender todas as vertentes, as possibilidades que tem, as modalidades esportivas que nós temos. Então, eu teria que começar a estudar bastante para poder começar a falar sobre esse assunto. É como se a gente fosse fazer uma aula, na verdade, né? Porque agora com o ensino aí híbrido, né, Prof. Fernanda, e o remoto, nós acabamos nos tornando influenciadores, porque nós estamos aqui nas plataformas digitais, nas redes sociais, mas ao mesmo tempo também nós desenvolvemos um trabalho de pesquisa, que é o que vocês estudantes estão fazendo, porque a cada momento tem um assunto diferente, novo, interagindo com as nossas temáticas aqui, né? E o influenciador, ele é um especialista, até voltando para o esporte, por exemplo, aquela pessoa que sempre fez locução de esportiva, ele não é um esportista, mas ele é uma pessoa que estava lá participando, ele estudou, porque ele tinha que fazer a divulgação de vários esportes. Ah, professor, eu gosto tanto de um assunto X, mas eu não trabalho com isso. Então estude sobre essa área, o máximo que você vai se tornando especialista. Muito bem, olha só. E para percebermos, entendemos um pouco mais sobre isso, temos um pequeno conceito aí para vocês. Olha só, é preciso entender que público você quer atingir e quanto de orçamento está disponível, entre outros fatores. Dessa forma, a equação precisa funcionar. Há 5 classificações. Então, o que ele está dizendo aí para a gente? Ele está dizendo que a gente, às vezes, pode ter um patrocínio, que existem algumas ferramentas, dependendo da plataforma que vocês estiverem interagindo, se relacionando. Existem algumas ações que são pagas, né? Como você quer
trazer mais engajamento para a sua página, se você está querendo realmente trazer um aumento aí de seguidores para o seu público, porque a gente sabe que acaba aumentando o seu alcance, também aumenta a sua ressonância e automaticamente o seu público-alvo, a sua marca, o seu produto, enfim, como a gente está falando sobre ações publicitárias, acaba expandindo, né? Ele acaba atingindo públicos maiores, cada vez maiores. E existe também essa possibilidade de você ter patrocínio, alguma empresa, né? Alguma outra indústria já consolidada ou parceiras que estão relacionadas a esse assunto, que estão em conjunto ali para que a gente consiga levar uma mensagem bacana, né, Pro Fernanda? E às vezes você nem precisa ir buscar esses parceiros, eles vêm atrás de você. Por isso a importância de você ter tanto de segurança no que você vai falar, do que você vai publicar, porque os parceiros mesmo às vezes acabam vindo te procurar e propondo parceria. E falando sobre essa parceria, é aquele momento de você identificar qual tipo de influenciador seria interessante para a ação publicitária de vocês, que vocês estão criando aí na sala de aula. Vamos entender? A gente já conversou um pouquinho sobre eles, né? Existem um mega influenciador, que é com mais de 1 milhão de seguidores, aquelas pessoas bem famosas, que tem muitos produtos anunciando, ligados a eles, né? Que são disputadíssimos. Temos o macro influenciador, que é acima de 500k e 500 mil seguidores. Tem o intermediário, que está ali nos 100 mil seguidores, né, 100k. E os micro-influenciadores, que tem mais de 10k ali, 10 mil seguidores. E os nanos influenciadores, que são aqueles que estão com menos de 10k. E aí, em qual você se enquadra, quais você conhece? É legal você fazer uma relação de quais mega influenciadores você segue, por que você segue, né, esse mega influenciador. É porque todo mundo está seguindo ou porque você se relaciona com o conteúdo dele mesmo? O macro influenciador, por que tem alguns que buscam tanto esse engajamento? Que mercado é esse que está envolvendo esse nicho aí dentro da social advertising, né? Então é legal vocês começarem a perceber essas classificações, por que tantos personalidades buscam esses seguidores incansavelmente, né? Eu tô aqui no nano influenciador, né, Pro Fernanda? E você, como é que tá? Estou no nano influenciador também, mas não estou vendendo nada por enquanto, só fico mostrando como que é o centro de mídias aqui. A gente só vende as aulas aqui, né, Pro Fernanda? Só mostra a aula. Só mostra a aula mesmo. Então a gente está nesse campo de nano influenciador. E vocês, tem alguém da turma que já está no micro influenciador? Tem um professor, alguém da comunidade escolar que já está no micro-influenciador, ou alguém que tem uma marca aí próximo, né? Você fala, olha, poxa vida, aquela lanchonete XY, ela já é macro-influenciadora. Já tem mais de 500k. Então a gente começa a perceber o quanto de alcance essas marcas e pessoas que a gente conhece realmente estão classificadas dentro desse universo da propaganda. Entendendo isso, a gente começa a perceber qual seria o melhor influenciador para estar dentro do nosso processo de criação aqui na comunicação e criação publicitária. Lembrando que nós temos aí 3 possibilidades do grau de influência, que o prof falou a aula inteira, essas aulas todas a gente está falando essas palavras aí, que é o alcance, a ressonância e agora a relevância. Como eu falei para vocês, a relevância, o que é? É a gente falar com credibilidade sobre um assunto. Então eu pesquiso, eu busco, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma história relacionada com essa temática. É o que a gente deu aqui como exemplos. Por exemplo, eu e a Pro Fernanda somos professores há muito tempo. Pro Fernanda, quanto tempo você é professora? 12 anos. Eu, igualzinho, 12 anos junto com a Pro Fernanda. Então a gente tem um pouco de propriedade sobre esse assunto. Então, se eu montar uma página agora falando sobre arte, sobre educação, tenho certeza que as pessoas vão me levar a sério, claro, se eu tiver um trabalho coeso, dedicado, buscando realmente falar sobre esse assunto. Como eu disse, e se eu for lá para o esporte? Eu dei o esporte porque é um assunto que eu não domino tanto. Mas, sei lá, culinária. Né? Quero ser um influenciador, um masterchef aí, sei lá. Eu cozinho, gosto de cozinhar, mas eu não estudo as pesquisas, os pratos, as origens, né? Como o paladar vai ser afetado com cada intencionalidade. E você, Pro Fernanda, você seria uma boa influenciadora masterchef aí? Não, mas aí eu lembrei até de uma coisa, né? A experiência. Eu não tenho experiência nenhuma com comida. E aí eu volto, hoje eu tô repetitiva, o negócio do estudo, tal do estudo. Ah, quer ser influenciadora de culinária?
Começa a fazer as experiências em casa, fazer os bolos, as receitas, pesquisar isso que você falou sobre sabores, de onde vem algumas frutas, de qual país que vem, é isso. Muito bem. Então, gente, nada impede que hoje eu comece uma pesquisa sobre um assunto que eu não domine. Então, pode ser que eu realmente, se esse é o meu projeto, né, está dentro do meu projeto de vida, eu posso sim, mas é o que a Prof. Fernanda falou. Com base no estudo, na pesquisa, que é o momento que vocês estão, né? Então, vocês estão no momento de descobertas. Como é que eu vou me relacionar com as redes sociais? O quanto é relevante será o meu conteúdo? Temos um conceito sobre relevância para você. Olha só, relevância refere-se ao valor do influenciador digital, na forma como ele é visto dentro do seu segmento. Aqui não é necessário ter milhões de seguidores, mas uma referência para determinado grupo. Então, pode ser que dentro da educação, eu e a Prof. Fernanda talvez temos uma referência, mas dentro de outros assuntos a gente não tenha. Então, como que é a sua relação? Pro Jocélio, eu hoje vou começar a falar um pouquinho sobre... Fala um assunto diferente aí, Prof. Fernanda. Sobre medicina. E não sou médico. Bem diferente. Né? Medicina, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não estou na área da saúde, mas eu vou começar os meus estudos. O processo, como é um estudante que realmente está engajado com esse projeto de vida? É através desses estudos que eu vou começar a construir um produto, né, a realmente ter relevância e credibilidade dentro de um espaço aí nas redes sociais. Temos um vídeo agora para vocês que vai falar um pouquinho sobre essa questão do conteúdo relevante. O que é um conteúdo relevante? Como que a gente pode produzir algo pensando na relevância? Com vocês, então, mais um vídeo de nutrição estética. Bom, como eu quero produzir um conteúdo relevante para você, eu peguei esse livro aqui, ó, que é o Marketing 4.0 do Kotler, é um clássico, né, gente? E eu vou ler um trecho para você. Vamos lá. O desafio dos profissionais de marketing é duplo. Primeiro, precisam conquistar a atenção dos consumidores. Seria difícil para um gerente de marca fazer o consumidor assistir a um anúncio de 30 segundos até o fim e para um vendedor envolver um cliente em uma abordagem direta de venda em 30 segundos. Sabe por quê? No futuro vai ser mais difícil ainda transmitir uma mensagem de marca, porque a atenção do consumidor está escassa. Então, só as marcas com fatores uau serão consideradas dignas de serem ouvidas e defendidas por ele. O que ele quer dizer com tudo isso, gente? Ele quer dizer que a atenção do consumidor está escassa, ou seja, que as pessoas estão cansadas. Você deve estar vivendo isso. É tanta informação, é tanta coisa que você não sabe mais o que consumir. Então, você fazer um conteúdo relevante, no fundo, é você conseguir captar a atenção deste consumidor, desse público, desse seguidor que tá cansado. Então eu tô aqui, se eu não fizer um conteúdo relevante pra você, você simplesmente, amor, vai pro próximo canal. Não faça isso, porque esse conteúdo é legal. Então a primeira coisa que você pode pensar quando você vai fazer conteúdo na rede social é o seguinte: você não concorre só com seus concorrentes clássicos, com as pessoas que trabalham na mesma área que você. Em tese, meu amor, você está concorrendo com todo mundo. Todo mundo que tá aqui na rede social pode pegar a atenção do seu consumidor, do seu seguidor. Então, se você realmente não fizer uma coisa relevante para ele vai para você. Essa que é a grande verdade. Então esse conteúdo ele tem que ser relevante por dois lados. Primeiro, ele tem que ser relevante para quem te assiste, para quem te lê, para quem te segue. Essa pessoa, ela tem que sentir que o que você faz por ela é útil. Ou você entretém, né, diverte, não tem problema nenhum em fazer isso. Ou você dá algum conteúdo prático, você ensina alguma coisa, ou você dá insights para aquela pessoa, ou você inspira. O Instagram é muito bom para essa coisa de inspirar, por exemplo. Então qualquer uma dessas utilidades é uma utilidade. Não confunde utilidade com fazer só isso que eu tô fazendo aqui. Não é só dar aulinha, né? Utilidade pode ser entretenimento, diversão, tudo isso é útil para a pessoa que te segue. E o outro lado, gente, é esse conteúdo ser relevante para você mesmo, porque quando a gente fala de construção de marca pessoal, você tem um porquê de estar fazendo aquele conteúdo, né? Você está fazendo aquele conteúdo para elevar a sua marca. Então não é que você vai fazer um conteúdo só para agradar o outro, você vai fazer um conteúdo que seja interessante para você também. Por que eu digo isso? Porque muita gente, se pensar só em agradar o outro, vai fazer o quê? Vai postar selfie no Instagram, aqui no YouTube, por exemplo, vai fazer o quê? Só vai fazer do it yourself, ou então fazer humor, que é o que as pessoas mais veem, ou então vai querer falar só com o público adolescente, que em tese é o público que tá mais no YouTube. E não é assim que a banda toca, né? Para você poder fazer conteúdo de marca relevante para você, para a sua
sua marca, você vai pensar no tipo de público que você quer atingir, você vai pensar na imagem que você quer transmitir, na mensagem que você quer passar e, eventualmente, nos produtos ou nos serviços que você gostaria de vender. Então, você entende? Tem dois lados, pensar no seu lado e pensar no lado do consumidor ou do seguidor que você tem. Muito bem, olha só aí a dica, né, de uma influenciadora falando realmente como que a gente pode construir uma relação de credibilidade, de relevância com o nosso conteúdo dentro das plataformas digitais, das redes sociais. Porque é interessante, né, por Fernanda, quando ela traz que o produto, o nosso conteúdo, ele tem que ser interessante pra gente, não só para o público, não é verdade? É verdade. Aí me lembrou até aquela historinha do Avatar, que quando a gente vai construir um avatar, a gente tem que às vezes pensar até na gente mesmo, como um avatar. Eu gostaria de ver esse conteúdo. Se eu estivesse assistindo, ia me agradar? Ia ser agradável a mim, né? Exatamente, porque aí a gente começa a se relacionar de uma forma mais intimista e muito sincera com o que a gente está colocando em pauta, né? Então, realmente, quando a gente traz, por exemplo, aqui nas nossas aulas, o Pro trouxe um fundo que vai conversar com o que a gente está desenvolvendo, pensando, traz uma música, traz uma pessoa, um especialista que vai falar sobre aquele determinado assunto, para que a gente tenha o quê? Uma possibilidade de ser mais interessante, atrativa para vocês, estudantes, né? Então a gente busca algumas ferramentas para agradar ao nosso público-alvo, que é vocês, estudantes, e também os professores. Porém, para mim também é muito agradável, porque eu olho esse fundo, eu olho essa música, eu começo a criar um campo que eu me relaciono bem com esse espaço onde nós estamos, né, Prof. Fernanda? Você sabe que é engraçado, depois que a gente começou a fazer essas aulas, toda vez que o professor Juscelio coloca um vídeo, ou eu mesmo também estou passando um vídeo, eu fico olhando o fundo, falo, olha, combina esse fundo, olha que coisa simples, né? Fácil de fazer, porque é toda a estética do todo. Vai conversando com a nossa temática, né? O nosso fio condutor. Pessoal, chegamos ao nosso momento do protagonismo juvenil de vocês, é o momento de vocês, estudantes, brilharem, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo? Criando o nosso produto. Olha só aí na tela para vocês. Estamos na concepção de um produto e a elaboração de uma ação publicitária para o mesmo, de acordo com o seu projeto de vida. Qual produto você gostaria de criar? Então, pense nessa relação de você mesmo com o produto e o seu projeto de vida. Compartilhe em grupos e escolha uma das ações propostas para desenvolver a ação publicitária. Aí nós temos algumas perguntas norteadoras, olha só. Depois que a gente discutiu com a turma, o que a gente vai fazer? O que, para quem e para quê? Né? São 3 perguntas interessantes. Por que você está fazendo esse produto? O que ele é? Qual a relevância dele, desse conteúdo? Para quê? Para que ele serve? É só para entreter as pessoas? Como a própria moça, a influenciadora disse no vídeo, é realmente informativo? Ele tem uma intencionalidade? Qual é essa intencionalidade? E para quem? Quem são as pessoas que são destinadas ao nosso público, né? O nosso público-alvo? Para quem você produziu todas essas ações publicitárias, né? E como que ela vai se relacionar com essa turma aí? A proposta é a estação por rotação. Por que é a estação por rotação? Porque a gente se divide aí em turmas, porque o campo de influenciadores digitais, gente, é muito grande. Tem influenciador digital de todos os assuntos possíveis e impossíveis. Então, como vocês têm uma diversidade enorme na sala de aula, como eu disse para vocês, né, de 30 a 35 alunos aí por turma, vocês acabam tendo o tempo e consomem influenciadores e marcas e produtos e ações publicitárias totalmente diferentes uma da outra, né? Um grupinho ali, outro grupo. Então, quando você sentar em coletividade ali em grupo e trocando com a estação por rotações, vocês têm a possibilidade de trazer várias temáticas, vários influenciadores e ações diferenciadas que vocês forem pesquisando, né, Prof. Fernanda? É isso aí. E é legal que você vai aprender coisas diferentes, né? Às vezes eu sento para conversar e fico sabendo de... Ah, você já ouviu falar daquele influenciador que fala desse assunto? Eu falo, nossa, não, mas vou lá ver, que legal. E aprendo coisas novas. Aqui, no Centro de Mídias, a gente acaba fazendo isso. Por exemplo, temos vários professores de arte, mas sempre tem algum professor trazendo uma dica. A Prof. Fernanda estava falando aqui durante o vídeo de alguns vídeos que ela viu, que seria interessante colocar aqui na aula. O Pro Anderson sempre me dá algumas dicas, ou professores que estão nos outros componentes, Pro Mauro Marcel, Pro Mauro Farias, a Promara. Todos eles trazem o quê? Contribuições diversificadas que a gente vai construindo e mapeando ali ações que a gente pode ter
Isso falando sobre aula, né? Eu acredito que os professores aí da turma de vocês também façam isso, troquem entre eles. Então a gente começa a desenvolver esse processo, que é uma sugestão que está aí na tela para vocês, olha só. O que, para quê e para quem, que é o quê? É a construção do conhecimento de saber quem é a persona, né? E quem é o público-alvo. Eu também dou exemplo aqui para vocês, eu e a professora Fernanda, por exemplo, participamos do mesmo público-alvo, né? Somos professores, educadores, somos professores de arte, então a gente começa a dialogar no mesmo público-alvo. Porém, as personas são diferentes. A Pro Fernanda gosta de um estilo de música, eu gosto de outro, eu gosto mais de teatro, a Pro Fernanda gosta bastante de dança. Não impede que a gente tenha os mesmos as mesmas celebridades, os mesmos seguidores, influenciadores dentro das nossas redes sociais. Porém, a gente já começa a se diferenciar de persona, né, Pro Fernanda? É verdade. Então, você vê como tem público, né? Exatamente. Para todo gosto. E temos também uma dica de leitura aí para vocês na tela, que é um fórum de produção publicitária, onde vocês podem nutrir um pouquinho mais os seus conhecimentos e escolher qual peça publicitária vocês vão utilizar. Vídeo, conteúdo aí digital, meme, cartaz, panfleto, enfim. Todas aquelas possibilidades que nós já vimos durante o nosso processo. E também temos aí uma dica de confecção, que é para você explorar todos os espaços da escola. A quadra, um anfiteatro se tiver, o pátio, a sala de leitura, biblioteca, enfim, corredores. Pense em possibilidades diferenciadas. Temos mais um vídeo para marcar aí a nossa nutrição estética, que vai falar um pouquinho sobre o conteúdo fotográfico, como a fotografia se relaciona com as ações publicitárias. Mais um vídeo para vocês. Oi, meus amores! Eu sou a Isis Castro, criadora do Coisa de Fotógrafa, e o assunto desse vídeo aqui é marketing de conteúdo. Vocês sempre pedem para eu falar sobre marketing, sobre divulgação, sobre conteúdo relevante para o cliente, então vamos lá! Seguinte, marketing de conteúdo é a forma que a gente usa aqui no Coisa de Fotógrafa desde sempre e ele é a peça-chave no nosso crescimento. Só que eu vou trazer isso para o nosso mundo da fotografia, para você usar isso no seu trabalho, assim como eu também uso no meu como fotógrafa, beleza? Marketing de conteúdo é uma forma de crescer sua lista de clientes e possíveis clientes, criando conteúdo de valor, conteúdo relevante, criando informação útil para essas pessoas de alguma forma. E aí, esse conteúdo legal que você vai criar, ele vai trazer um sentimento de confiança, de percepção das pessoas sobre você e sobre o seu trabalho. Ele é indispensável para qualquer profissional e isso não é uma coisa que você faz hoje e amanhã e depois volta a fazer meses depois. Você tem que fazer isso com consistência, diariamente e focando em realmente criar um bom conteúdo. Como fotógrafo, você quer conquistar mais clientes e ser reconhecido. E o conteúdo ajuda muito nessa parte. Porque, cara, as pessoas vão te contratar e dar atenção ao seu trabalho se elas confiarem em você, gostarem de você. Então, se você já gerou valor para ela... Muito bem, turma. Vocês podem conferir esse vídeo na íntegra aí, né? Tem a possibilidade de vocês olharem com mais tempo, porque a gente tem um tempinho curtinho aqui na nossa aula. Fica como dica aí, nutrição estética para vocês terminarem. Mas falou um pouquinho do processo de criação, né? E o envolvimento com a criação do conteúdo, né, Pro Fernanda? Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, que ela falou uma palavrinha mágica, consistência. Não adianta criar hoje, daqui a... gente, isso aqui é uma profissão. É todo dia, que nem a gente acorda cedo, vai trabalhar todo dia. Então, se essa é a profissão que você vai escolher, é todo dia. Muito bem. E aproveitando a fala da Pro Fernanda, então vamos começar a estudar? Olha só, temos mais uma dica aí para vocês de leitura, que é o direito de imagem, o que é, como funciona, entenda como usar. Falando um pouquinho sobre os direitos autorais, como a gente pode utilizar as imagens ou não devidas, né? Que é uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui nas nossas aulas também, tá certo? Temos o momento do mural do professor, o que aprendemos, pesquisamos e refletimos sobre as ações publicitárias para promover a criação de um produto por meio de sua relevância. E na próxima aula nós temos a sistematização, diálogo propondo uma reflexão sobre as formas de sugerir o momento de apresentação dos resultados. Agora temos o momento de orientações para o estudante, que é onde vocês, estudantes, podem pesquisar sobre influenciadores digitais e ações publicitárias representativas com apelos persuasivos diversificados e responder as perguntas norteadoras da aula também, tá certo? Então assistam os vídeos, façam as leituras, você que está estudando aí de forma assíncrona, tá certo, turma? Bom, chegamos ao momento, então, do final da nossa aula. Pro Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, adorei. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula, para que a gente possa sempre construir uma aula mais interessante e interativa para vocês. Até a próxima, turma. Tchau, tchau.